eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Com certeza, durante essas semanas que nós falamos sobre a dupla honra, nós lemos essa passagem, mas eu gostaria de que você abrisse lá novamente, Isaías 61. Enquanto você abre, eu gostaria de perguntar quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Levanta sua mão, só para a gente saber. Temos aqui uma irmã, se eu não me engano, a Luciana, né? Lá, lembrei o nome, ela estava com a gente lá no projeto ID do sábado. E qual o nome, perdão? João Pedro. E o João Pedro, beleza. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente. Aí no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, diz assim: em lugar da vossa vergonha, em algumas versões é diferente, né? Essa na minha diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, e o nosso coração se alegra em estar nesse lugar, onde nós encontramos o Senhor, onde nós adoramos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, que nessa noite a Tua palavra venha gerar transformação em nossos corações, e que possamos sair daqui nessa noite, marcados pela Sua presença, Senhor, cheios do Teu poder. Por isso nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, e nos conduza, Senhor, a entender a Sua palavra e sair daqui renovado e cheio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E aqui no livro de Isaías nós lemos: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E eu acho que todas as vezes que a gente vai ler um texto e aplicar, nós precisamos entender o contexto de uma passagem, de um versículo, né? E eu estava tentando entender e estudando a palavra, eu estava buscando, né, saber que povo era esse que essa passagem, o profeta Isaías diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E esse povo que o profeta Isaías está falando se refere ao povo de Judá, ao reino de Judá, né, que naquela época eles haviam sofrido uma invasão. O reino da Babilônia entrou naquele lugar, naquela cidade, naquele reino, invadiu e levou com eles cativos o povo de Judá, os judeus, né? E nesse período, com essa invasão, o reino da Babilônia, quando fez essa invasão, dividiu em 3 partes, né? Primeiro, a primeira parte, a primeira invasão, né, que o reino da Babilônia fez naquele lugar foi em 605 anos antes de Cristo. Foi no momento em que Daniel foi levado como cativo, né? E depois de 8 anos também, o reino da Babilônia continuou a fazer essa invasão e levou consigo outras pessoas, e a terceira vez aconteceu a mesma coisa. Porém, da terceira vez, eles destruíram a cidade de Jerusalém, eles mataram muitas pessoas, e essa passagem está lá no livro de Esdras. Abre comigo, por favor. Esdras, capítulo 1. Aleluia. E durante essa invasão, o reino da Babilônia levou consigo muitos judeus, destruiu a cidade de Jerusalém, e uma das coisas que o povo judeu achava importante, que era o templo,
onde eles tinham encontro com o Senhor, onde eles adoravam ao Senhor. Durante essa invasão quando eles levaram o povo judeu cativo, eles destruíram tudo, inclusive o templo onde os judeus se reuniam para adorar e buscar o Senhor. E depois disso, se passaram algum tempo e houve um outro reino, o reino persa, que foi invadir o reino da Babilônia. Então tudo aquilo que Babilônia havia tomado para si, dominado, o reino persa foi lá e pegou para si, derrotou o reino babilônico. E tudo aquilo que Babilônia tinha agora estava sob o domínio do reino persa. E o reino persa tinha um rei, que era o rei Ciro. Porém, diferente de outros reis, o rei Ciro, ele teve algo despertado em seu coração por Deus. E aí no versículo 2 do capítulo 1 de Esdras, diz assim: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então nós vemos que o rei Ciro, ele recebeu ali uma palavra do Senhor, e agora o povo de Judá, que estava cativo, agora eles têm a permissão de voltar à sua terra. Porém, com essa permissão, eles têm uma grande missão, que é a reconstrução do templo. O templo que havia sido destruído, o templo que havia sido, na época, construído por Salomão, foi destruído, e agora o povo judeu recebe essa missão de reconstruir o templo. E eles partem de lá da Babilônia e vão de novo à sua terra natal, ao reino de Judá. E eu imagino que nesse percurso eles se depararam com tantas coisas. Primeiro que, beleza, eles estão voltando. Eu acredito que quando eles estavam cativos, aprisionados, eles imaginavam e pensavam, sonhavam com esse dia. O dia em que eu vou voltar para o meu lar. O dia que eu vou reencontrar a minha terra, as pessoas que eu amo. Talvez, as que sobreviveram, porque muitas pessoas morreram. E durante esse percurso, o texto que nós lemos, que diz que em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, é porque aquele povo, o povo do reino de Judá, eles estavam enfrentando muitas coisas, e uma delas era a vergonha, outra era o desânimo. Talvez durante o percurso, muitos poderiam ter pensado: para que eu estou voltando? Por que eu estou voltando para a minha cidade, se lá está tudo destruído, se está tudo um caos? Mas havia um propósito. Repete comigo: havia um propósito. Havia um propósito para aquele tempo, para aquele povo. E aquele povo volta. E quando eles voltam, a primeira coisa que eles fazem... Está todo mundo conseguindo me entender? Amém. Eu estou correndo aqui por conta da hora, mas qualquer coisa só me faz um sinal. Eles voltaram, e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? O que vocês acham? Quem acha que eles reconstruíram um templo de primeira? Algumas pessoas. Quem acha que eles fizeram outras coisas? Levantam. Os que não levantaram a mão, eu entendo que não sabe, beleza. Ainda não decidiu, ok. Mas a primeira coisa que eles fazem é correr para reconstruir
a sua própria casa. Eles correram e pensaram: agora eu vou reconstruir a minha vida. Eu perdi tudo, então eu tenho muito ainda para resolver. Eu vou reconstruir aqui a minha casa que foi destruída. Eu vou plantar aqui essas sementes, até porque agora eu preciso voltar ativa, eu preciso trabalhar, eu preciso de recursos para continuar a minha vida. Então a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o seu próprio império natural, a sua casa, seu trabalho, sua área de trabalho. E Deus não queria isso daquele povo. Lá no livro de Ageu, capítulo 1, diz assim, versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem nas casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Eita! É uma palavra, é por isso que o Ageu era um profeta, né? Porque geralmente o profeta é aquele que lança a palavra e tipo, recebe aí. Mas eu estou orando aí, vamos junto. E o profeta Ageu, inspirado pelo Espírito Santo, Deus usa o profeta e ele fala isso para aquele povo. E quão duras são essas palavras. Vocês estão ocupados procurando reconstruir a sua casa, colocando coisas finas, luxuosas, enquanto o meu templo está destruído. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não parou aí. Ele continuou a falar com o povo. E o povo, graças a Deus, ouviu a voz do Senhor. O povo, graças a Deus, entendeu a palavra. E no capítulo 1 ainda de Ageu, no versículo 13, diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, naquele tempo. Quantas vezes nós estamos focados em construir as nossas próprias coisas e esquecemos de cultivar aquilo que é mais importante, que é a habitação, que é a presença de Deus. Quantas vezes estamos envolvidos em fazer diversas coisas para nós mesmos, e talvez até mesmo para o Senhor, mas o mais importante do que fazer para si ou para o Senhor
é o próprio Senhor. Ele é o principal. Ele é aquele que deve ser glorificado e exaltado. Hoje, no louvor, que presença maravilhosa. E eu creio que essa presença ainda está aqui nesse lugar. E Ele está despertando os nossos corações nessa noite. Porque existe algo que nós precisamos olhar, que é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nada flui. Sem a presença de Deus, você pode construir coisas com seu braço? Pode. Mas serão coisas passageiras e que um dia não vai ter valor nenhum. Mas com o Senhor, para o Senhor, você constrói algo que é eterno. Porque o reino de Deus é eterno. E continuando no capítulo 2, muitos judeus que estavam ali trabalhando para a reconstrução do templo começaram a se questionar, mas esse templo não vai ser igual ao primeiro. E Jesus chega e fala: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E no primeiro momento, quando a gente escuta isso, logo a gente faz o quê? Nossa, vai ser um templo mais bonito. Vai ter uns enfeites legais. Vai ser um negócio maneiro. Mas essa glória que a Geu está falando, não se refere ao templo. Se refere a Cristo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tudo aponta para Cristo. E quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. E hoje, nós temos livre acesso à presença de Deus e glória a Deus. Glória a Deus que o véu do templo se rasgou. Você não precisa mais fazer sacrifícios para a adoração. O Senhor se fez sacrifício para que você e eu tivéssemos acesso à presença de Deus. E quantas vezes estamos envolvidos com as nossas próprias coisas, se nós temos livre acesso à presença de Deus? Agora, Ele não habita mais em templos construídos por homens, mas habita dentro de você, habita dentro de nós. Você e eu somos morada do Espírito Santo, e com Ele nós podemos saltar muralhas, com Ele nós podemos profetizar e algo acontecer, com Ele nós podemos viver, reviver aquilo que estava morto, voltar à vida. Com Ele nós podemos viver grandes coisas, porque é o Senhor, e somente para Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Aleluia! É pelo Senhor e é para o Senhor. E nesse momento, eu creio que o Espírito Santo está falando com cada um de maneira diferente hoje. Corri. Mas eu quero te dizer que se ainda existem corações que estão distantes, que deixaram de ser morada, o Senhor nessa noite deseja restaurar isso. Ele quer fazer morada no seu coração novamente. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido. Ele quer trazer aquilo que estava morto à vida. Ele quer mudar. Não é na força do nosso braço. Com o Senhor você pode tudo. Talvez você esteja à procura de uma porta aberta de emprego, de uma cura, de libertação, de transformação, de uma resposta. Mas o Senhor pode. E Ele habita dentro de você.
Então para de achar que o Senhor está apenas em um lugar específico. Aonde você vai, você carrega a presença do Senhor. Aonde você vai, você é a morada do Espírito Santo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche seus olhos. E eu gostaria que você aí no seu lugar, começasse a refletir. Talvez você tenha pensado, tentado em fazer tantas coisas na força do seu braço, mas o único que pode transformar é o Senhor, e Ele habita dentro daqueles que creem em seu nome. Talvez durante esse período você teve a sua fé abalada, talvez durante os últimos meses, as últimas semanas, talvez já tenha um tempo, você percebe que algo mudou, mas o Senhor nessa noite deseja fazer morada no seu coração, para que você possa entender e priorizar e valorizar a presença. Com Ele nós podemos tudo, nós podemos saltar muralhas, pisar em serpentes, derrotar os gigantes, nós podemos lutar e vencer, porque Ele nos fez mais que vencedores, Ele nos fez mais que vencedores. Não é você que se coloca nesse lugar de vencedor, mas Ele mesmo te fez mais que vencedor, e Ele deseja restaurar isso em você nessa noite. Por isso ore aí no seu lugar, levante as suas mãos, comece a orar, abra sua boca, porque à medida que você abre os seus lábios e ora, o Senhor enche o seu coração, o Senhor transforma a sua vida, Ele restaura aquilo que estava perdido, Ele pega pela sua mão e te coloca de pé. Ore aí no seu lugar. O Senhor nessa noite está aqui, e Ele deseja restaurar. Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração nessa noite. Pai, restaura em nós, faça em nós a sua morada. Senhor, que possamos ser a sua habitação, Senhor, porque a dupla honra é o Senhor, é com o Senhor que viveremos a dupla honra. O Senhor é aquele que faz, Senhor Jesus, aquilo que nós não pensamos que aconteceria, acontecer. O Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. O Senhor é aquele que faz a dupla honra. O Senhor é aquele que traz a dupla honra à sua igreja, a cada família, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus. Restaura, Senhor, em nosso coração o primeiro lugar. Restaura em nossas vidas o teu altar, Senhor. Restaura, porque o Senhor tem procurado aqueles que te buscam verdadeiramente. Encontre em nós, Senhor. Encontre em nós, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, encontre na sua igreja aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor. Senhor, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesse momento.